Olá, eu sou a nutricionista Ana Paula Giorgini e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o açúcar e por que o seu consumo deve ser cuidadoso. Então, a gente vai começar vendo quais são os perigos do consumo do açúcar. Vou dividir a tela aqui com vocês, compartilhar. Então, por que ele é perigoso? Quando a gente consome muito açúcar, a gente desenvolve o risco para doenças crônicas não transmissíveis, né? E de acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil são 16,8 milhões de pessoas com diabetes, por exemplo. Outra doença que tem crescido aqui no Brasil e que tem uma relação com o alto consumo de açúcar é a obesidade. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. E acaba se tornando um problema de saúde pública, né? Já que a obesidade leva a outros problemas. E outras condições também que trazem preocupação é o desenvolvimento de cárie, aumento dos riscos de doenças cardíacas, insônia, problemas de pele. Acho que o problema de pele é o que a pessoa nota primeiro. Se ela tiver atenção aí, ela vai notar que primeiro aparece o problema de pele e depois vão se agravando outros problemas. E além disso, muitos estudos já relatam que o excesso de açúcar ele pode provocar o câncer. As células de câncer, elas tiram energia do açúcar. Então aumenta aí a probabilidade de transformar essas células pré-cancerosas em células malignas e consequentemente então haver o desenvolvimento do câncer. Mas qual que é a recomendação? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que o consumo seja de até 10% das calorias diárias. Então, daquilo que você o que você precisa de energia para o seu dia, 10% vai ser de açúcar. No entanto, essa média ela é facilmente ultrapassada pelo brasileiro, porque a gente consome de 3 a 6 vezes mais açúcar que a média mundial. O brasileiro ama um docinho, né? Um lembrete muito relevante. É muito comum e potencialmente perigoso associar o açúcar ao cristal. Acabei de falar que o brasileiro ama um docinho, mas não é só no doce que tem o açúcar. Alimentos salgados, pães, bolacha, de água e sal ali, ou só de sal, molho de tomate, barra de proteína, tem alto teor de açúcar também. E a gente também precisa saber diferenciar o açúcar natural do alimento e o açúcar adicionado. Então, as frutas, por exemplo, quando você ingere fruta, na maioria das vezes você vai ingerir açúcar. Algumas frutas são baixas em teor de açúcar, como é o caso do morango, do limão, mas as frutas em geral elas têm frutose, que é o açúcar da fruta. Numa banana, por exemplo, você vai ingerir vários nutrientes junto com aquele açúcar. Então, esses nutrientes mais as fibras vão ajudar na digestão desse alimento. Então, esse açúcar não vai te levar a um pico glicêmico, que é o caso de outros açúcares, né? Os açúcares de adição. Então, não vai causar aí um problema para o seu organismo. Já o açúcar que você adicionou, ele tem calorias vazias. E ao contrário do açúcar da fruta, ele vai te trazer prejuízos aí, a longo prazo, né? Então, ele vai causar um pico de glicemia, consequentemente, um pico de insulina, e pode causar resistência à insulina. E esse quadro a longo prazo, nem tão longo assim, eu coloquei aqui entre parênteses, ele pode se tornar a temida diabetes tipo 2. Então, ele começa, é uma coisa silenciosa, começa ali sem você perceber nada, porque você vai ter um pico na sua glicemia, às vezes você nem sente nenhuma alteração, você vai ter um pico de insulina, aí você vai ter resistência à insulina, só que você não percebe. Aparecem alguns sinais no seu corpo, principalmente na sua pele, algumas bolinhas, manchinhas ali em volta do pescoço, que já estão indicando ali um pico de insulina, mas você às vezes não se dá conta. E aí, quando você perceber, você já está com sintomas da diabetes tipo 2. E aí, quais são os benefícios da redução do açúcar, então? Então, a primeira coisa que você vai notar é a melhora no aspecto da sua pele, porque o açúcar ele faz a nossa pele ficar mais oleosa, ele torna o colágeno mais rígido, então a pele ela fica sem aquela elasticidade que ela deveria ter e acaba aparecendo mais envelhecida, a gente cria vincos na pele, a gente também pode ter dermatites, algumas alergias. Então, quando você diminuir o açúcar, você vai notar melhoras nesses aspectos aí relacionados à pele. Como o açúcar ele também forma radicais livres e aumenta a inflamação, com a diminuição você vai reduzir o risco
para infarto, derrame, gordura no fígado, que é a esteatose hepática que a gente fala, né? Para obesidade, porque a obesidade em si ela já é uma grande inflamação. Então, se você diminuir a inflamação, você já diminui a sua obesidade. Se você diminui a obesidade, consequentemente, diminui a inflamação. Dores nas articulações, dores de cabeça. Então, às vezes você tem uma dorzinha chata que você não sabe o que que é, dói ali dói um joelho, dói um cotovelo, uma dorzinha no punho. E aí você não sabe de onde vem, uma dor de cabeça do nada. Pode ser, então, pelo alto consumo de açúcar. E aí você vai ter menor retenção líquida, porque a retenção ela não está ligada somente ao sódio. Na aula de sódio eu falei sobre a retenção, mas o açúcar também causa. Melhor digestão, um intestino mais saudável, maior energia e bom humor. E os benefícios aí eles são inúmeros, né? Eu estou citando só alguns. Tá, mas aí como é que faz para reduzir? Então você vai começar reduzindo aos poucos. Você não precisa reduzir simplesmente parar de comer açúcar, né? Porque seria nutricionismo ou terrorismo nutricional eu falar para você que você não vai poder comer doce, que você não vai poder comer o seu salgado, o seu pão. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você pode reduzir a quantidade de açúcar se você é aquela pessoa que consome demais. E sabe aquele docinho ali depois do almoço? Você não precisa tirar ele da sua dieta. Mas o que que é bom? Você ter o seu nutricionista, você conversar com ele, você ser sincero sobre as suas vontades, para que ele consiga encaixar ali no seu plano alimentar alimentos que você goste, que te façam bem, mas que não prejudique a sua saúde, né? O açúcar, por exemplo, ele pode ser usado como fonte de energia. Então eu posso de repente colocar aquele doce que você gosta no seu pré-treino. Então, a gente vai usar ele como uma fonte de energia para você poder fazer um treino mais eficaz. Ou você também pode usar receitas adaptadas. Então, você pode, se você já tem algum sintoma, por exemplo, de resistência à insulina, a gente pode começar a adaptar algumas receitas, tornando elas mais saudáveis, com menos açúcar. E aos pouquinhos você vai tirando, fazendo um desmame, né? Tirando esse açúcar aí da sua rotina. Você também pode utilizar adoçante, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque não é porque é adoçante que você pode abusar do consumo, né? Então, aí dê preferência para os adoçantes naturais, como é o caso da estévia. E aí, sobre o açúcar é isso. Se você gostou desse conteúdo, me siga lá nas redes sociais. Qualquer pergunta pode deixar nos comentários que eu respondo. E até a próxima aula.